foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Espaço Jovem de Valor. Um programa criado pela Igreja Assembleia de Deus em Jaboatão, Setor 10, sob a presidência do pastor Ailton José Alves e do pastor setorial Paulo Cristóvão. Hoje você irá participar de momentos de louvor, testemunho, reflexão da palavra de Deus e de temas relevantes para a sua formação e crescimento espiritual. Estamos tendo a honra de receber o diácono Jeremias Baraúna e o jovem Maicon, escalados pelo nosso pastor para participarem da nossa conversa no estúdio. Sejam bem-vindos, diácono Baraúna. A paz do Senhor, diácono Rinaldo, a paz do Senhor para todos que estão aqui nos estúdios, amém. A paz do Senhor para todos que estão em casa. Queremos agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de estar aqui nesse momento tão feliz. Deixar também a nossa gratidão ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor setorial, pastor Paulo, a todo o ministério, toda a igreja. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. E está também conosco o jovem Maicon. Seja bem-vindo, jovem Maicon. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus por essa oportunidade singular e também ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, como também ao nosso pastor setorial, o pastor Paulo Cristóvão. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Está também conosco alguns jovens para participar da nossa conversa aqui hoje no estúdio. Está conosco a jovem Renata, a jovem Karine e o jovem Amós. E no teclado, o jovem Walaf. Sejam todos bem-vindos. Amém. 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 Olá, queridos jovens, adolescentes e todas as pessoas que estão nos assistindo. Que a paz do Senhor esteja sobre tua vida e sobre a tua família. Temos certeza que hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Portanto, fique com a gente e aproveite para compartilhar o link. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E não esqueça de dar o seu like, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Agora vamos ouvir a leitura da palavra de Deus com o nosso diácono, nosso irmão Jeremias Baraúna. Amém. Amém, amém. Queremos convidar a todos para abrir a Bíblia. Você que está em casa, abra sua Bíblia também, por favor. Em Eclesiastes, o capítulo de número 3. Nós estaremos lendo apenas um versículo para nós estarmos meditando de forma muito rápida. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quero acreditar que, neste momento, esta palavra está servindo de respostas da parte de Deus para você que está nos ouvindo, que está participando conosco neste momento. Acredite de que você não está enfrentando as adversidades simplesmente por um acaso, porque a vida está sendo injusta. Não. Deus, ele tem um propósito em tudo, inclusive nas nossas adversidades. Amém. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, acredite que Deus é poderoso, ele é fiel para mudar a sua história, para lhe dar uma direção, para lhe dar um norte, e que o tempo de Deus chegará para a sua vida de uma forma maravilhosa. Amém, Jesus. Não queira se precipitar, tomar decisões por conta própria, mas espere o tempo de Deus. Para tudo há um tempo determinado. E o tempo de Deus chegará também para a sua vida, e você verá o quanto que é bom e o quanto que é satisfatório viver
e esperar o tempo de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Aproveitando esse momento, vamos estar fazendo uma oração em favor daqueles que precisam, agradecendo também a Deus pela palavra que nós acabamos de ler. Oremos no nome de Jesus. Senhor, te louvamos porque tu és bom e a tua bondade, ela dura para sempre, ela estende-se de geração a geração. Nos faz entender de que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é poderoso para mudar os tempos e as horas. Aqueles que estão ouvindo e participando também deste programa nesse momento, que sejam alcançados. Que o teu Santo Espírito trabalhe nas vidas e que nós possamos entender que a tua vontade ela é soberana e é a melhor para as nossas vidas. Ajuda-nos a estarmos firmes em tua presença e sempre acreditando de que tu tens o melhor para cada um de nós. Oramos e cremos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a intensa correria dos nossos dias e as demandas exacerbadas que cercam a vida das pessoas têm impedido a muitos de usufruírem da graça e da presença de Deus em suas vidas. Há sempre um compromisso, um encontro, uma atividade, uma ansiedade em stand-by. Há sempre uma preocupação para daqui a pouco. Uma reflexão de quem somos e qual o nosso alvo nos leva a perceber a necessidade de gerir o tempo, de forma que vivamos a vida abundante que o Senhor Jesus projetou para nós. Verdade. E de acordo com o sábio Salomão, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No entanto, percebemos que muitos jovens têm utilizado o seu tempo de forma desequilibrada em entretenimentos e futilidades, sem discernimento do que tem valor real e eterno. Como você está gastando o seu tempo? Esse é o tema da nossa conversa hoje. E vamos iniciar com a pergunta da jovem Renata. Bom, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A pergunta é a seguinte, de acordo com toda a nossa atualidade, né, do que estamos vivendo nesse momento, quais são as influências que a juventude ela tem tido na questão da gestão do tempo? Pois bem, é a pergunta bem sugestiva, né? Mas esse é o assunto, então vamos tentar se entender aqui. Essa questão da gestão do tempo, a gente tem que entender algumas definições, de fato. A gente sempre fala dessa vida corrida, né? Não, eu não tenho tempo, eu estou sem tempo, eu queria ter mais tempo. E assim, quando se fala da gestão do tempo, dá a ideia da organização do tempo. Então nós temos que ser pessoas sensatas no que diz respeito a organizar o nosso tempo. De fato, o que é que eu devo fazer para que eu tenha condições de desenvolver as minhas atividades, quer seja no lado material e no lado espiritual. Então, assim, se nós pararmos para enfrentarmos, de fato, a nossa dificuldade nessa questão de gerir o tempo, a gente vai perceber que há um grande desafio. Por quê? Hoje a gente está vivendo uma era de pós-modernidade, e aí a era da tecnologia e tudo mais. Então, tudo isso faz com que o nosso tempo seja roubado de uma certa forma, né? Eu ouvi um certo pesquisador dizer que as pessoas estão vivendo mais tempo nas redes sociais do que num relacionamento direto com a família. Então, há uma grande dificuldade nessa questão de influências. Porque se nós não atentarmos, Maicon de repente pode até me ajudar sobre isso, se nós não atentarmos para o que de fato é prioridade, nós seremos influenciados de uma forma negativa. E a vontade de Deus para a gente não é que a gente viva de uma forma negativa no que diz respeito ao tempo, e sim que nós possamos experimentar a vontade de Deus para a vida da gente dentro do tempo que Ele nos permite. Não sei se Maicon pode colaborar aí sobre isso. Sim, sim. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. De maneira inerente, somos influenciados pelo lado secular. A globalização é um desses pontos.
onde a tecnologia avança e nós precisamos de um celular. Necessariamente precisamos de um celular para se comunicar, para interagir com outro alguém, para poder se atualizar. E de maneira inerente, precisamos estar envolvidos nesta área. Mas é preciso estarmos envolvidos, mas ao mesmo tempo segregar. Existem 2 fatores muito importantes que influenciam a nossa gestão do tempo, que é a globalização, como eu havia citado, e também um entretenimento. O entretenimento muitas das vezes pode virar uma questão de um Deus para alguém pela questão de amar mais. Como assim amar mais? Dedicamos nosso tempo àquilo o qual mais amamos. Se nós dedicamos nosso tempo àquilo que mais amamos, por exemplo, ao entretenimento, então iremos negligenciar a posição de Deus em nossas vidas, que é a posição dele, que é a dedicação de maior tempo a ele, aonde nós devemos ter cuidado com essa gestão, de sempre priorizar Deus em nosso tempo, em nossa vida, independente da influência da modernidade ou não. Amém? E assim, Maicon, permissão, claro, Sim. Só para a gente tentar concluir aqui, irmã Renata, a gente tem que ter um foco na vida, a gente tem que saber o que é que a gente quer para a gente, né? A gente tem que pedir a Deus uma direção. Deus, eu quero que o Senhor me direcione sobre isso daqui. E aí a gente ia eliminando aquilo que de repente pode tirar esse tempo que Deus está dando para a gente, não é? E a Bíblia não descarta nem a possibilidade de nos orientar neste âmbito, não é verdade? Se nós formos para Tito, capítulo 2, versículo 6, diz para nós jovens: jovens, sede moderados. Nós precisamos de moderação, independente da nossa faixa etária, mas principalmente os jovens precisam de moderação. Verdade. É difícil extrair, assim, de repente, pontos positivos dessa questão da gestão do tempo, como o Maicon falou, devido a esse grande número de informações que nos puxa mais para o lado materialista da coisa e, de repente, a gente perde o foco do que realmente Deus quer para a gente. Mas se a gente tiver os pés no chão, a gente tiver um direcionamento, o Espírito Santo vai nos ajudar e nós seremos influenciados por Deus no que diz respeito a gerir o nosso tempo. Amém. Glória a Deus. É verdade, a influência das tecnologias é muito forte. Você vê um jovem ou pessoas adultas mesmo, pode até passar um dia sem ler a Bíblia, mas tire o celular. Tire o celular dele ou dela, que você vê a confusão que dá na sua própria organização diária, porque, de fato, é um instrumento de comunicação necessário, mas que também tem ocupado, não é, um espaço imenso na vida das pessoas. E muito bem citada a questão da moderação, né? E a gente não pode esquecer que é um dos aspectos do fruto do Espírito, né? O autocontrole e a temperança. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Muito bom. E para finalizar esse primeiro bloco, vamos ouvir um hino pela jovem Karine, que vai estar louvando ao nome do Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas
faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Glória, glória a Deus. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Amém? Amém. Glória Amém, a Deus. meus amados irmãos. É muito bom estar em vossa companhia nesse espaço jovem. Hoje estamos conversando sobre o tema muito pertinente para esse momento que estamos vivendo. Como você está gastando o seu tempo? Então, vamos começar o segundo bloco com mais uma pergunta que será feita pelo jovem Amós. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. A minha pergunta é: quais as consequências da gestão do tempo para a vida dos jovens e dos adolescentes? Amém. Eu respondo, o Michael responde. Vamos lá, né? Irmão Amós, nós no bloco anterior a gente tratou sobre essa questão de gerir o tempo, né? E aí a gente deu algumas definições sobre isso. Em cima das consequências, né, a gente deve pontuar também duas coisas. Temos as consequências que diz respeito ao lado material, né, quando os resultados que nós teremos quando a gente consegue gerir bem o nosso tempo. Materialmente falando, nós seremos bem-sucedidos, nós teremos um tempo maior para estudar, para se profissionalizar, para projetar alguma coisa para a nossa vida pessoal e profissional. E na questão espiritual, quando esse tempo ele é bem organizado, ele é bem gerenciado, ele é bem definido, a gente tem uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, né? Quando a gente consegue remir o tempo, o apóstolo Paulo falou sobre isso. O apóstolo Paulo disse que nós temos que remir o nosso tempo porque os dias são difíceis, são maus. Então, quando a gente tem isso em mente, que a gente deve sim, mesmo enfrentando as grandes dificuldades da vida, mas quando a gente consegue organizar o nosso tempo no âmbito espiritual, nós seremos bem-sucedidos, a gente vai ter a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Exemplo, algumas pessoas dizem assim: não, eu não oro porque eu quando dobro os meus joelhos, eu pego no sono. Mas, às vezes, não é o fato de você orar e pegar no sono porque você estava orando. Não. É porque você deixou para orar quando você estava com muito sono. As pessoas dizem: não, eu não leio a Bíblia porque os meus olhos ficam doendo, eu não consigo enxergar bem. O problema, às vezes, não é esse. O problema é que as pessoas deixam para fazer as coisas espirituais quando nós estamos esgotados no nosso lado material. Então, assim, quando a gente organiza o nosso tempo, quando a gente padroniza as coisas direitinho, do lado material seremos bem-sucedidos, como eu já falei, e no lado espiritual nós teremos a oportunidade de conhecer mais a Deus. O fato de conhecer a Deus não é uma opção, não é uma alternativa.
O apóstolo disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quando a gente organiza, né, Maicon, a questão do nosso tempo, no lado espiritual nós seremos bem-sucedidos, com certeza. O senhor citou um ponto muito importante sobre a questão da oração. Às vezes, algumas pessoas colocam empecilhos para poder informar que não consegue orar, que tem dificuldades para se ajoelhar. O príncipe dos pregadores, o qual é um cognome dado a ele, a Charles Spurgeon, ele diz mesmo que os maiores momentos de oração dele não foi quando ele estava ajoelhado, foi vivendo em oração, em onde ele estava, o que estava fazendo, sempre pensando em Deus, sempre falando com Deus. Isso que é o orar sem cessar. E sempre temos o tempo suficiente para orar aonde nós estivermos. Não existe desculpa para isso. E a própria Bíblia, ela tem um modelo de consequências da boa gestão do tempo ou da má gestão do tempo. Se nós formos para o livro de Ageu, o profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 5 ou 6, se não me falha a memória, cita sobre o povo de Israel aplicar seu coração aos caminhos, à vontade, ao tempo de Deus. Por quê? Eles negligenciaram o tempo de Deus na questão da construção do templo. Eles construíram a base e depois rejeitaram a construção para priorizar somente a sua vida, para aplicar somente seu tempo à vida própria. E nós temos que entender que existe o tempo de Deus. E se nós não aplicarmos o tempo devido, existirá consequências, como existiu, não é verdade? Verdade. E Jesus falou sobre isso. Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, eu falava com o Maicon sobre isso, sobre essa questão das demais coisas. Quando Deus ele é prioridade para a nossa vida, as outras coisas vêm de forma espontânea. De repente a gente nem precisa falar para Deus, Deus, eu estou querendo isso ou aquilo. Quando Deus ele é o centro da nossa vida, quando a gente prioriza Deus, as coisas vêm de forma sequencial. Né? E como o senhor mesmo deu ênfase, ele não descarta as coisas seculares. Ele cita, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não rejeita as coisas seculares. Questão de estudos, trabalho, não rejeita. Mas ele quer que primeiro venhamos dedicar o nosso tempo a ele. Porque ele irá nos ajudar a alcançar as demais coisas. É verdade. Muito boa, foram muito boas as colocações. E eu agora estava aqui me lembrando, porque nós trabalhamos com adolescentes e a gente acompanha assim, algumas situações de alguns adolescentes, né? Que, conversando com eles, tudo. Quantos adolescentes estão tendo baixo rendimento na escola? Porque dedica parte importante do seu tempo às redes sociais, aos jogos, é o tempo na internet. E isso, além de um crescimento espiritual deficitário, porque falta tempo também para isso, na escola, meu Deus, tem sido muito sério. A gente tem conversado com pais. Então, é muito importante, jovens, adolescentes, que atentemos para isso. Que a escolha que fizermos nessa fase da vida terá consequências. Então, é bom a gente administrar bem o nosso tempo, para que tenhamos consequências benéficas. De repente, irmã Kelly, só uma pontuação. Sim. Caso o adolescente ou o jovem encontre essa dificuldade, ele pedir ajuda. Não é? De repente, sim. falar com alguém, algum tutor, algum dirigente, algum líder, para instruí-lo. E, de repente, fazer até um certo cronograma para que se siga aquilo dali, que ele tenha horários para determinadas atividades. Sim. Toda ajuda nessa questão de gestão de tempo é bem-vinda, não é? E principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Nunca se esquecer das coisas de Deus. Isso é primordial. Sim, Maicon. Também tem uma experiência a qual eu tive, onde alguns adolescentes acham que a escola é um lugar somente para estudar. Mas qualquer lugar é um lugar para poder proclamar o Evangelho, para poder buscar a Deus. Sim. Inclusive, o meu batismo com o Espírito Santo foi no intervalo bíblico da escola. Foi um lugar onde eu menos esperava em ser batizado, mas um lugar onde eu dediquei, juntamente com amigos, pessoas que me influenciavam
a me aproximar de Deus. E por essa influência, também na minha gestão do tempo na escola, em separar para Deus, eu recebi, segundo a vontade de Deus, o batismo. Que bênção. Glória E a como o grupo de amigos influenciam também na gestão do tempo. Não é verdade? É verdade. A gente, se for conversar mesmo, tem muita coisa, mas vamos seguir em frente, seguir, porque o tempo estaremos ouvindo. É verdade, o tempo passa. Estaremos ouvindo o testemunho da jovem Renata, que irá compartilhar conosco uma experiência dela. Bom, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu acho esse tema, né, muito relevante, que gestão de tempo em toda e qualquer idade é muito complicada e difícil. Isso desde criança, né, para você controlar ali o momento da criança brincar, estudar também é complicado. E quando a gente chega nessa fase da juventude, também é outro problema. E nesse aspecto, eu vou contar uma experiência, né, que eu vivi em relação a essa questão do tempo. Nós que somos jovens e adolescentes cristãos, a gente tem que ter em mente que a nossa prioridade ela tem que ser Deus. Como o irmão Jeremias ele já citou que Jesus disse, né, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Com isso, a gente já tem que aprender daí que nós temos que gerir nosso tempo de forma apropriada. Então, na minha juventude, por volta dos 17 anos, onde eu ia fazer o vestibular, eu queria muito passar no vestibular, fazer a faculdade, mas o que estava acontecendo naquele momento foi que vários amigos nossos, jovens, estavam se desviando por conta da quantidade de afazeres. Então, eles começavam a ingressar na faculdade, trabalhar de dia, então, esfriavam na fé e abandonavam simplesmente a igreja. Então, a gente passava a orar por eles, né, no grupo que a gente cantava na época. E isso me deu um medo tão grande, porque eu fiquei, Senhor, eu quero muito um curso, eu quero muito fazer a faculdade, mas eu não quero ser mais uma jovem que vai sair dos teus caminhos porque eu entrei num curso de graduação. Não quero isso. Se o Senhor vê que se eu entrar nesse momento, eu vou acabar me desviando, não permita que eu entre. Me permita que eu só consiga chegar lá se eu tiver maturidade suficiente para permanecer crente durante, né, toda a minha vida lá dentro da faculdade. E Deus me honrou. No final do ano, quando eu fui fazer a prova, eu perdi a prova, cheguei atrasada. No momento, fiquei muito triste, porque vi meu sonho indo embora. Mas depois de 2 anos tentando, eu consegui. E quando eu cheguei, na primeira aula, eu me lembrei da oração. Lembrei que eu pedi a Deus que eu só entrasse no tempo certo. E chegou o tempo certo. Eu entrei na faculdade, terminei meu curso, era conhecida como irmã, todo mundo me respeitava. Né? Embora fosse um curso de exatas, passasse praticamente todo dia na universidade, o pessoal respeitava muito, né, a minha vida, a questão da minha conduta. Mas aí eu me deparei com outro problema, o tempo para vir para a igreja. Eu não tinha mais tempo durante a semana, né, porque eu precisava trabalhar pela manhã, à tarde tinha que trabalhar no laboratório, na pesquisa, e à noite eu tinha que estar nas aulas. Então, quando vinha chegar em casa, já era mais de meia-noite, não tinha como vir para a igreja. E eu comecei a me sentir fraca, mas aí Deus, ele me deu uma estratégia de separar. Eu percebi, o dia tem 24 horas. Então, eu preciso separar o dízimo, preciso separar um momento para me dedicar a Deus. Como eu gosto muito da palavra e eu vejo uma importância muito grande da Bíblia, né, porque eu fui ensinada assim na minha casa, que a Bíblia é muito importante, então eu foquei no plano de leitura bíblica anual. Então, por que eu foquei nisso? Porque lá tinha todos os dias da semana com exatamente aqueles textos, né, exclusivos daquele dia. Então, se eu atrasasse, eu tinha que voltar aquele texto para poder atualizar. Então, assim, eu mantinha o foco e conseguia ler a palavra em todos os meus momentos livres. Então, intervalo de almoço, às vezes no ônibus, no metrô. Alguns irmãos que me encontravam indo trabalhar, eles às vezes até viam eu com a Bíblia na mão. Porque eu precisava desse momento, né, para não enfraquecer. E eu vejo que esse é o grande problema, né? Quando a gente não sabe gerir esse tempo, separar esse momento para Deus, não temos o equilíbrio e só nos dedicamos às coisas daqui, aí é quando a gente enfraquece e acaba assim se desviando. Então,
O que às vezes nem sempre eu conseguia, meus irmãos. Eu não vou ser, eu vou dizer, eu não conseguia todos os dias fazer isso. Mas quando eu chegava em casa e percebia que eu não tinha feito o importante, o essencial, né, que era a parte espiritual, eu pensava comigo, se eu negligenciei isso hoje, amanhã minha prioridade tem que ser a vida espiritual. Então é isso. Amém. Lindo testemunho. Que alcance várias vidas em nome de Jesus. É verdade. Amém. E ficou aí a dica, né? É. A dica da organização do tempo, de se organizar e colocar Deus em primeiro lugar. Amém. É isso? Glória Coisa a boa, Deus. muito bom. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Amém, glória a Deus. Amados irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez. Não se esqueça de compartilhar o link, dar o seu like e marcar o Instagram, @IEADPE Jaboatão, para que mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. E vamos continuar a nossa conversa sobre o tema como você está gastando o seu tempo. E agora, quem fará a pergunta é a jovem Karine. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. A minha pergunta seria, como é que eu posso administrar o meu tempo para agradar ao Senhor em questão de faculdade e trabalho? Porque realmente é muito difícil. Amém, irmã Karine. É justamente isso, né? Essa sua pergunta se resume em tudo que a gente já conversamos aqui sobre este assunto. Tendo Deus como prioridade. Acho que isso é a base de tudo. Por sinal, eu queria pedir para Maicon ler um texto sagrado. Salmos de número 73, Maicon. Por gentileza. Sim. Salmos 73, verso 25. Isso. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Pronto. Quando a gente tem Deus como prioridade, a gente tem esse sentimento que o salmista teve. A quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti também. Ou seja, Deus ele tem que ser o centro de tudo. Trabalho, faculdade, já foi falado aqui nos blocos anteriores sobre a importância que se tem nessa questão. Todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa se profissionalizar, se graduar. Tivemos aqui testemunhos, né, de jovens que falaram sobre as suas experiências com Deus num período de graduação. Então, assim, pós-graduação, mestrado, doutorado, tendo a oportunidade, se dedique. Mas nunca se esqueça que a sua prioridade deve ser Deus. O tempo ele é igual para todos, né? A jovem Renata falou essa questão do tempo de 24 horas aí. Então, assim, ninguém tem 25 horas ou 26 horas. São 24 horas para todo mundo. A questão se resume na mesma fala, de como você está gerindo, como você está organizando. Então, quando você tem Deus como prioridade, mesmo nesses lugares que você esteja, às vezes tão carregado de informações tão negativas, pessoas que não creem em Deus, pessoas que banalizam a fé, que não acreditam na palavra. Mas aí, Daniel, no capítulo 1 do seu livro, versículo de número 8, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração não se contaminar. Então, é possível sim, em um mundo de tanta influência negativa, mas você entregar-se para Deus. Então, quando você prioriza Deus, você será bem-sucedido em tudo. No seu trabalho, na sua faculdade, nos seus sonhos, nos seus projetos. Não sei se Maicon pode colaborar sobre isso, Maicon. Ah, sim, sim. Quando vamos também para o livro de Isaías, capítulo 55, o versículo 8, nós encontramos... você poderia ler, por favor? Isaías, vamos lá. Isaías, capítulo 55, verso 8, por favor. Isaías 55 e 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, aproveitando o gancho deste versículo, nós podemos entender que Deus bem sabe o que é o melhor caminho para nós e os melhores sonhos para nós. E
até a questão do tempo, até nossos planejamentos, basta nós entregarmos a Ele. Já tive uma certa experiência na minha vida quando eu tive 18 anos de idade, onde tinha que tentar manter trabalho, faculdade e igreja, onde eu trabalhava domingo a domingo e não tinha tempo para ir à igreja. Quando tinha uma folga, um feriado, corria. Era a minha única oportunidade. Hoje em dia tenho mais tempo, mas sempre temos que envolver Deus. Sempre temos que relacionar Deus em tudo o que nós planejamos. Porque às vezes pensamos que nós podemos e temos capacidades de planejar, mas o que Deus planeja para nós, a forma como Deus cuida de nós, até na questão do tempo, é muito singular e nos supera de todas as formas possíveis. E nós temos que ter esse dever diário de entregar o nosso tempo a Deus e deixar Ele conduzir nossa vida. É isso. E quando você tem Deus como prioridade, aí você encontra o tempo para ler a palavra. Quando Deus é sua prioridade, você encontra o tempo para ler a Bíblia, para jejuar, para vir à igreja, né? Os jovens falaram essa questão de congregar. A gente está vivendo um período de pessoas que dizem, não, eu sirvo ao Senhor, mas eu não tenho um lugar fixo, Deus não está em templos e tudo mais. Então, inclusive, recebe até o nome de desigrejados, né? Então a gente vê que são pessoas que não têm uma base na palavra e, de repente, Deus não é o centro de suas vidas. Até porque a Bíblia diz que é nosso dever congregar. Então, sempre que houver o espaço, claro, se você trabalha, você não tem condições de sacrificar o seu horário de trabalho para vir ao templo. Tudo bem, você estuda, não encontrou um espaço. Mas sempre que você encontrar um espaço e na sua congregação tem um culto, quer seja um culto de consagração, de repente até um círculo de oração infantil, não é? Mas, irmão, é um culto voltado para as crianças, mas Deus está ali. Então, assim, sempre que houver a disponibilidade, sempre que se encontrar um tempo, você deve estar disponível para estar sempre congregando. Isso é muito interessante. Eu quero só concluir aqui lendo um texto no livro dos Salmos de número 90 e o verso de número 12. Salmos 90 e o verso de número 12, a Bíblia diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então fica essa dica aí da palavra de Deus. Eu estou usando a expressão dica, mas é só na linguagem jovem, né? Mas assim, fica essa orientação bíblica, né? Que nós sempre possamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a controlar o tempo que o Senhor me dá. De repente, se for o caso, sacrificar até algumas horas de sono, né? De repente você está dormindo 6 horas, 7 horas por noite, e aí se você só tem aquele período, né, de descanso, se for o caso, você sacrificar 30 minutos, 40 minutos do teu sono e se aproximar de Deus. Você nunca vai perder, jovem, você que está nos assistindo, você nunca vai perder. Sempre que você se dedicar para Deus, você será muito abençoado por Deus em cima da sua atitude. Amém? E apenas complementando, teve momentos em minha vida onde tive que realmente sacrificar para poder dedicar a Deus. E Deus recompensa. Não somos merecedores, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele recompensa. Glória a Deus. E, de repente, se você não tem o tempo de estar com os irmãos, com os amigos no culto, faça no seu trabalho um culto. Eu não estou falando de você chegar lá e reunir todo mundo, mas você pode, através do seu exemplo de vida, levar a palavra de Deus. Eu ouvi uma palavra, há alguns anos atrás, eu estava para entrar na faculdade, e aí um dos presbíteros da nossa igreja chegou para mim e disse assim: faça lá na sala de aula uma oração de campanha evangelizadora. E aí eu olhei para ele e disse: meu Deus, como que eu vou fazer uma oração de campanha evangelizadora? E aí teve um dia que a professora, muito preocupada, chorando lá na sala, perguntou se tinha pessoas evangélicas. E aí uma sala com mais de 100 alunos, e aí alguns se identificaram, eu me identifiquei. E aí a gente foi lá na frente, a professora pediu para as pessoas evangélicas vir na frente para fazer uma oração. E aí nós demos as mãos lá, eu estava bem próximo à professora, e aí a professora disse assim: já que você está perto de mim, é você que vai orar.
E aí eu tinha acabado de sair de direção de campanha evangelizadora para entrar na faculdade. E eu disse, é agora. E aí eu lembrei do que o presbítero falou também. Faça uma oração de campanha evangelizadora lá na sala. E aí, por um momento, parece que eu me esqueci que eu estava na faculdade. E aí eu segurei as mãos dos amigos que estavam dos meus lados, né, tanto na esquerda quanto na direita. E eu cumprimentei o pessoal, boa noite. E aí eu disse, gente, agora a gente vai falar com Deus. E aí eu disse, quem é evangélico vai orar, quem não é, fecha os olhos. E aí eu comecei a orar, e aí eu fui me empolgando na oração. Eu disse, ao ponto de eu erguer a voz, Senhor, Tu estás aqui entre nós, a Tua presença é real. E aí a professora dizia assim, eu tô ficando arrepiada, eu tô sentindo um negócio aqui. Então assim, depois ela me procurou e disse, Jeremias, aquele negócio que você falou, que Deus é real. Eu disse, professora, é porque de repente a senhora não conhece ainda o Deus que nós conhecemos, que nós servimos. Então, independente de onde você estiver, se Deus for a sua prioridade, você será bem-sucedido na sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Isso é uma semeadura, né? A gente vai semeando o tempo e tem a colheita. Tem a boa colheita. Amém. É isso? Administrar o tempo, Ele nos dá a sabedoria, né? Como o irmão falou aqui no Salmo 90, ensina-nos até conseguirmos um coração sábio. Deus, Ele é o dono do tempo. Ele vai administrar o tempo de cada um melhor do que nós mesmos. É isso, porque Ele sabe cada momento da nossa vida e Ele vai administrando, nos colocando no lugar certo. E louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Né? Coisa boa. Amém? E vamos continuar louvando e adorando. Agora vamos ouvir um hino pelo jovem Amós. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem Tua misericórdia e que eu dependo só de Ti. Posso perceber Tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar a minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção. Mas onde irei se só Você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de Ti, Senhor. Sou dependente pra viver, pra correr, para ter, para ser, para ver, pra sentir, pra saber, para andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o Seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente para chorar, para tocar, para falar o nome dEle. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem Tua misericórdia e que essa igreja depende de Ti. Posso perceber Tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faço ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar a minha adoração. Mas onde irei se só Você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente,
Sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Amém, glória a Deus. Queridos jovens, o tempo é algo precioso. Logo, desperdiçá-lo não é uma coisa saudável, nem para a vida social e muito menos para a vida espiritual. O que deve marcar o ritmo do tempo para um jovem cristão é o seu encontro pessoal com Deus, Senhor do tempo e da eternidade. Não há dúvida de que as responsabilidades e pressões deste mundo disputam por nossa atenção e, por vezes, esses esforços que têm valor eterno são deixados de lado. Para evitar perder o foco, precisamos priorizar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é a promessa de Jesus para nós. Portanto, administre o seu tempo, de forma que você cresça a cada dia na graça e conhecimento de nosso Deus, e que você cresça também intelectualmente, valorizando sua formação acadêmica, sua convivência com a família e amigos, e não se esqueça do descanso e de uma boa alimentação, para que você tenha qualidade de vida. Isso mesmo, honre ao Senhor e Ele te honrará. Não se esqueça, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Amém? Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Terminamos, né? Chegamos ao final do nosso programa. Estamos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos concedeu. Amém, o Jesus. tempo passa muito rápido, mas foi uma bênção de Deus, não é isso? Amém. Agradecemos ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor setorial e à sua esposa, a irmã Josi, por todo o apoio, pela confiança. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco no estúdio. Ao diácono Jeremias Baraúna. Amém, diácono Rinaldo. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor setorial, à esposa dele, a irmã Josi. Agradecer ao senhor, a irmã Kelly, Amém. aos jovens aqui. Uma honra muito grande para mim estar com vocês. Deus abençoe a todos, em nome Amém. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradecemos também ao jovem Maicon, que Amém. Amém. Sou grato a Deus por este ensejo, de ter estado aqui no Espaço Jovem. Amém. Também sou grato ao nosso pastor Ailton, em seguida o nosso pastor setorial, o pastor Paulo, e também a sua esposa, a irmã Josi. Sim. E também a todos os quais pude estar aqui presente e cooperando uns com os outros. Amém. Glória Queremos a Deus. também agradecer a equipe de produção, né, que está ali nos ajudando, trabalhando, Amém. para que esse trabalho chegue aqui abençoado para todos vocês. E agradecemos também a todos os jovens que estão aqui abrilhantando esse nosso trabalho, que é uma bênção da parte de Deus. Verdade. Amém? Amém, glória a Deus. Agradecemos a todos que nos assistiram. Recebam nosso abraço. Contamos com todos vocês no próximo programa, nesse mesmo horário, se Deus quiser. E não esqueçam que esse espaço é de todos vocês, que são jovens de valor.